Fala, meu povo, vamos falar de um assunto que eu não vejo, pelo menos eu não vi ninguém falando, sabe, explicando. E eu vejo que muitas pessoas necessitam dessa explicação, porém, muitas pessoas não conseguem explicar dessa forma, né? E eu, como eu já tive do outro lado, que é não entender sobre, não ter estudado, não, né, não saber nada e me ofender quando as pessoas também falavam muito para mim, me incomodava muito, eu consigo trazer para vocês uma forma com que vocês consigam compreender, porque, né, como eu já fui do outro lado e hoje eu estudo sobre isso, hoje eu tento me aprofundar cada vez mais, eu consigo ver os dois lados. Então, sabe quando você tem uma crise de ansiedade, quando você tá muito nervoso, quando a sua vida nada tá dando certo, quando, sabe, esse tipo de situação. Nossa, olha os meus babies. Mas então, daí, normalmente as pessoas que fazem parte de uma religião, que elas têm uma fé mais concreta, que elas seguem aquilo a risco, elas estudam tal, elas vão dizer para você que isso que tá acontecendo na sua vida é falta de fé. E aí nós assim, né? Eu antigamente também fazia parte desse grupo. As pessoas que não têm uma religião, que elas não seguem um segmento, que elas não estudam, elas tendem a se ofender com esse tipo de comentário. Pô, mas tudo tem que colocar Deus? O que tem Deus a ver com isso? Não tem nada a ver. Isso daí é uma crise que eu tô tendo de ansiedade, não sei o quê. E não tem nada a ver. Mas vou te explicar o que elas não conseguem explicar para vocês, porque para elas é muito lógico o que elas estão dizendo. Porém, para você que está fora desse ambiente, desse núcleo, né, você não consegue entender. Mas para elas assim, é uma coisa, entende? É muito simples para eles. Mas pra gente não é, a gente vê de outra forma. A gente assim, eu antigo, né? Então, o que eles querem dizer? Eles querem dizer para você o seguinte, que quando você não tem uma fé em algo, né, em Deus, em alguma coisa, na vida, na natureza, o que for que seja, quando você não tem uma fé, você perde a sua ligação com a sua essência. Esse é o primeiro ponto. 2, normalmente quando você não tem uma fé, você não confia em algo, você tende a ser mais influenciado pelo medo do que uma pessoa que tem fé. Então, quando ela diz isso é falta de Deus na sua vida, ela está te dizendo, está deixando uma brecha, uma lacuna, um espaço aonde o medo se infiltra dentro das suas emoções, sem mesmo que você consiga perceber. Então, quer dizer, o medo, ele tá lá, ele vive na sociedade, a sociedade vive influenciando todo mundo à base do medo. Maioria não percebe, maioria é influenciado, só que ele é tão sutil, mas tão sutil, que ele se infiltra dentro do nosso inconsciente e a gente não percebe. Então, assim, aos pouquinhos, é como uma erva daninha. Ele entra, assim, um pouquinho. Só que nessa brecha ele entrou. Esse pouquinho, ele se alastra de uma forma que você não faz nem ideia. Você só vai ter ideia de como se alastrou quando você tiver uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma crise de exaustão emocional, quando você ficar doente, quando der tudo errado na sua vida e você tiver um surto de nervosismo, um surto histérico. Daí você consegue compreender o tamanho que aquele medo fez dentro de você. E a maioria das pessoas não conseguem compreender que a raiz de tudo é o medo. O medo que vai te levar para esse lugar, certo? Então, quando elas estão dizendo é falta de Deus na sua vida, entenda, elas estão dizendo você tem um buraco dentro de você que está sendo preenchido com emoções que não deveriam ser preenchidas. Aonde deveria ter fé, força, coragem, resiliência, porque a fé te traz isso, ele está vazio. Em lugar vazio, qualquer coisa que a sociedade te ofereça, ele é preenchido. Isso é fato. Então, se você tiver um lugar vazio dentro de você, ele vai ser preenchido com o que a sociedade tem a te oferecer.
Então, em vez da gente ficar toda vez se ofendendo com o que os outros dizem, a gente precisa aprender o que elas estão querendo nos passar. Qual é a mensagem que eles estão querendo nos passar? Às vezes é simples, às vezes eles estão tentando nos ajudar, mas a gente não consegue compreender. E pra gente é difícil porque eu antiga, assim, eu me colocando no lugar de vocês. É muito difícil da gente compreender porque a gente não estuda, porque a gente não é a nossa realidade, como eu já disse no começo do vídeo. Porém, para eles é uma coisa tão normal que eles não necessitam explicar o que acontece se você ter uma fé. Para eles é uma coisa óbvia. Entende? Então por isso que eles não conseguem chegar a explicar como funciona para você. Mas, por isso mesmo que eu estou aqui, porque eu já fui como você. E hoje não. Hoje eu preencho todo o meu ser com a minha fé, com o meu autoconhecimento. E cada vez mais eu tento aprender mais sobre mim. E eu tento preencher mais os meus vazios com a minha fé. Eu tento evoluir mais, eu tento ajudar mais as pessoas. Então, conforme você vai preenchendo o seu vazio com a sua fé, tudo vai mudando na sua vida. E essas crises, elas começam a deixar de acontecer. E isso não é uma teoria da minha cabeça, isso é fato. Eu já coloquei em prática com várias pessoas, isso já funcionou. Então eu já tentei várias táticas, vários tratamentos, mas não funcionaram. Mas esse que eu estou explicando para vocês, ele é infalível. Quando você começa a ter fé em Deus, toda a sua vida muda. Não tem o que possa dizer que não funciona, pois tudo funciona. A sua vida muda 360 graus. Tudo o que te dava medo não te dá mais. A segurança, a resiliência, coragem, tudo vem junto. Então aprenda a escutar o que os outros estão querendo te dizer, aprender e a evoluir junto com eles.